todos com a santa paz do Senhor Jesus nessa manhã de sábado. E venho trazer aqui uma palavra, uma saudação, irmão. Não vou trazer uma pregação hoje porque o nosso tempo é muito curto, né? Eu tenho percebido que as pessoas gostam de vídeos, de assistir vídeos, mas com pouca duração. Então eu vou trazer uma palavra breve, mas eu creio que vai ajudar muitas pessoas essa palavra. E que o Espírito Santo do Senhor me ajude a explanar aquilo tudo que o Senhor falou nesta manhã mais cedo no meu coração aqui nessa mensagem. Em nome de Yeshua HaMashiach, nosso Salvador. E a palavra que eu tenho para os irmãos está lá no livro de João, Evangelho de João, né? Capítulo 15, começa no versículo 1 e termina no 8, tá? Eu sou a videira verdadeira. Ó, a epígrafe desse... Porque o que é epígrafe? É os títulos que tem dentro da Bíblia, tá? A epígrafe e diz assim: continuação das últimas instruções aos discípulos. União íntima entre Jesus e os crentes. É um título, né, irmãos? Eles falam epígrafe para separar. É a separação, né, dos trechos. Então, vamos lá. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, limpa todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós, como a vara que de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também, se vós não estiveres em mim, eu sou a videira. Vós as varas, quem está em mim, ou nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada pode fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, secará, e os colhem, lançam no fogo e ardem. Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim seres meus discípulos. Irmãos, essa é uma palavra poderosa. Por quê? Porque nós somos os ramos, né? E o Senhor Jesus é a videira. Ele está dizendo aqui, ó, nós somos as varas. É como se fossem os ramos também, mas aqui fala varas. Tem algumas traduções que falam... só um pouquinho que eu vou pegar a minha outra Bíblia. Tem outras traduções que falam os ramos. Eu vou até ver essa tradução aqui nessa outra Bíblia, para ver se eu estou certo ou não, né? João capítulo 15, vou lá naquela... Ó, eu sou a videira, vós as varas, mesma coisa, não... a videira e os ramos. Aqui, ó, eu sou a videira e meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim não dá fruto, tira, limpa, e toda aquela que dá fruto tem mais fruto. Bom, o que eu quero falar com essa palavra hoje, irmãos? O que eu quero falar é que antes de estar aqui falando com vocês, Deus já falou comigo mais cedo. Eu acordei com essa palavra no meu coração, né? Vou exatamente dizer que eu sonhei com essa palavra, né? Mas quando eu estava ali orando, veio essa palavra no meu coração e eu senti que era para trazer aqui essa mensagem. Porque tem muita gente, irmãos, sofrendo por falta de conhecimento. A palavra do Senhor diz que meu povo que não conhece a minha palavra, que não tem de conhecimento, perece. E é verdade, irmãos. Por quê? Porque quando a gente não conhece a palavra de Deus, a gente sofre. Porque a gente não toma posse daquilo que a gente tem que tomar. Irmão, o que significa tomar posse daquilo que tem que tomar? Tem que tomar posse da tua salvação, da salvação que Jesus Cristo se fez carne, veio aqui, morreu, sofreu, foi desprezado, abandonado, né? Abandonado pela sua própria família, né? Sofreu perseguições, sofreu calúnias, diziam que ele era filho de Boizebu, um monte de coisa horrível falado de Jesus, os próprios judeus, né? O próprio Sinédrio
julgou Jesus. Então, irmãos, ele sofreu, ele padeceu naquela cruz, foi humilhado, insultado, zombaram dele. Na hora que ele estava lá agonizando, fizeram um monte de piada com ele. Se tu és o Deus mesmo, desce daí. Então tudo ele passou por nós. E tinha que ser ele, porque ele é filho de Deus. Ele se fez homem, mas ele também é filho de Deus. E nós somos imagem e semelhança de Deus. E ele era com Deus desde a fundação do mundo. Ele é próprio, sem ele nada. Está escrito no próprio João, lá no capítulo 1, que sem ele nada nós poderíamos fazer. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, entendeu? Tudo foi feito com ele. Para ele são todas as coisas, né? Para Deus. E o seu filho, todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem... Aí eu já estou entrando em outra história. Bom, aqui, o que João está falando? João está falando que ele é a videira verdadeira. Quando ele fala lá no capítulo 15, a gente tem que olhar também para o capítulo 1, quando ele falou de Jesus, que Jesus é tudo. Sem ele a gente não tem futuro, a gente não tem esperança, não tem nada. A esperança da igreja é que ele volte, né, para buscar a sua igreja. E nós temos que ter isso firme dentro de nós. Irmãos, o que eu quero falar nessa manhã é que você e eu temos que tomar posse da nossa salvação. Muitos estão sofrendo aí com culpas do passado que não conseguem resolver, que o passado incomoda. Irmãos, deixa o passado no passado. O passado não faz mais parte da nossa vida. A partir do momento que nós descemos nas águas, que nós confirmamos Jesus no nosso coração como nosso Salvador, o nosso passado foi apagado todas as nossas transgressões. Está escrito na palavra que diz assim: dos teus pecados eu não me lembro mais. Então a gente tem que tomar posse disso. Você e eu, tem muita gente aí sofrendo com depressão, com angústia, com síndrome do pânico, cheio de sabe, dessas coisas na mente. Tudo, tem muita coisa aí, tem muito vídeo aí acusando os crentes, falando que os crentes têm que fazer isso, têm que fazer aquilo. Não, Jesus já fez tudo por nós. Ele pagou o alto preço para nos salvar. Ele pagou um alto preço, ninguém podia pagar esse preço. Ah, irmã, e os discípulos? Os discípulos, eles não eram Deus. Eles seguiram o que Jesus pediu para eles seguirem. Eles podiam ter se desviado como Judas, mas os 11 não se desviou. E depois, né, agregaram o Matias. E aí se formou 12. E no meu coração, o Matias nem aparece, né, mais depois que ele foi agregado, ele não aparece, mas Paulo aparece. Então Paulo completou. Mas se Matias não completou, Paulo completou, porque o Paulo foi alcançado lá na estrada de Damasco. Antes ele perseguia a igreja, depois ele foi um excelente apóstolo para os gentios. E quantas cartas tem aqui que Paulo escreveu, né, irmãos? Então Deus teve misericórdia. Então, irmãos, se vocês têm vamos supor que vocês... eu estou sofrendo porque eu não consigo esquecer o meu passado. Então você não crê em Jesus, né? A gente tem que crer na salvação dele, acreditar, como está escrito lá em Isaías 53, vamos lá, que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas iniquidades. Se perdoe, irmãos. Se perdoe. Se perdoe. E se você tem condição também, vamos supor, Jesus, a partir do momento que você desceu as águas, o velho homem, a velha mulher deixou de existir a partir daquele momento. Porque você
se fez novo. Eu vou lá então, lá em Romanos 8, que é o que Romanos 8 diz exatamente isso. A velha criatura não existe mais. Nós temos que tomar posse da nossa salvação. Não tem como a gente viver o evangelho sem tomar posse disso. Romanos 8. Portanto, olha só, irmão, o que está escrito aqui. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porque o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são da carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são do Espírito inclinam para as coisas do Espírito. Então, aquele quer dizer o quê? Que o Senhor Jesus, nos livrou, portanto, nenhuma condenação há. Não tem condenação contra você, não tem condenação contra mim. A partir do momento que eu me arrependo dos meus pecados, que eu não cometo mais, que eu desci as águas e confirmei a minha posição, que tenho fé em Cristo, obedeço as Escrituras, obedeço os mandamentos. Errou, irmãos, não tem nenhum, não adianta que nós vamos continuar pecando. É claro que aquele que mentia não mente mais, que roubava não rouba mais, que adulterava não adultera mais, que se prostituía não se prostitui mais, que matou não mata mais. Isso tudo ficou no passado. Tá? Daqui para frente a vida nova para você e para mim. A gente tem que tomar posse da nossa salvação, porque se a gente não tomar posse da nossa salvação, quem é que vai tomar posse pela nossa salvação? Será que Deus vai ter que vir aqui dizer isso para mim e para você? Se já está escrito, deixou um testamento aqui escrito? Tome posse da sua salvação para você ter vida plena com Deus, em comunhão. Porque essas coisas nos afastam a gente de Deus. Deus fica triste porque Ele mandou o seu Filho e a gente ainda fica se remoendo por coisas do passado que aconteceram. Joga o passado no passado. Porque se você está se lembrando do seu passado, das coisas que você fez, você não consegue se perdoar. Você tem que se perdoar. Se existe alguma possibilidade de você fazer alguma coisa por alguém que você fez mal, faça. Ore por essa pessoa, abençoe essa pessoa, né? Peça perdão se você tiver condições de pedir perdão. Faça isso, né? E às vezes você nem tem condição de fazer isso. Então foi jogado no passado as tuas culpas. Mas você precisa se arrepender, de verdade. Porque Judas, ele não se arrependeu. Infelizmente, ele teve remorsos somente. E o remorso levou ele ao suicídio. E é isso que o diabo quer. Foi isso que o diabo fez com Judas. Se ele tivesse pedido perdão para Deus, porque Jesus estava morto, né? Mas ele pedia perdão para Deus, depois pedia perdão para Jesus. Pedro não foi perdoado por Jesus? Foi. Mas ele se converteu quando o galo cantou. Ele falou assim, olha, o galo não vai deixar de cantar 2 ou 3 vezes, que foram 2, né? 3 vezes você vai me negar, mas 2 vezes o galo vai cantar. E ele ouviu por 2 vezes o galo cantar, ele negando Jesus. Ele chorou amargosamente, foi ele que ele se converteu. E dali começou a conversão de Pedro. Mas você viu que ele, quando foi lá encontrar os discípulos na praia, ele falou para Pedro, tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Tu me amas, apacenta meus cordeiros. Tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Por quê? Porque foram 3 vezes que ele negou. Mas 3 vezes ele falou, tu sabes que eu te amo, tu sabes que eu te amo, tu sabes que eu te amo. Mas era para lembrar para Pedro que ele fez negou a Jesus. Então 3 vezes também Jesus perguntou para ele, né?
É assim, irmãos, e ficou no passado aquilo. Pedro não se remoeu mais, foi um excelente apóstolo. A gente sabe que até pela sombra de Pedro se curava as pessoas. Era a fé das pessoas, né? E quando ele vinha, a sombra dele curava. Era a fé dele. Então, das pessoas. Mas era a transformação que houve na vida de Pedro. Se a gente olhar para o nosso passado e não ver transformação nenhuma na nossa vida, então nós não estamos convertidos de fato. Tem gente, às vezes, que acompanha Jesus, seguidor de Jesus, que tem medo do inferno, tem medo da morte. A gente não tem que ter medo de morte, mas a gente tem que ter medo do inferno, né? Mas não seguir Jesus por causa disso. Tem que seguir Jesus verdadeiramente porque acredita nele. São duas coisas que vão levar as pessoas à salvação, eu e você. A fé, porque pela fé sois salvo, não por obras, tá bom? E a obediência. Pecou, errou? Irmãos, pecou, errou, vai lá e pede perdão, se arrepende e tenta não fazer nunca mais. Porque você não... Por exemplo, os olhos da gente pecam. Olhou para um negócio, de repente desejou, cobiçou. Será que a gente vai parar de fazer isso? Acredito que a gente possa fazer menos, mas totalmente não adianta. Nós não vamos ser perfeitos. Então fica com essa palavra de hoje. Eu vou também aqui, para não se estender muito, em Isaías 53, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus, oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi ferido e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Então, irmãos, fica com essa palavra. Deixa o passado no passado. O passado, a gente não pode ter excesso de passado. Aquele que tem excesso de passado vai ficar frustrado e deprimido. E quem tem excesso de futuro vai ficar ansioso. O excesso de passado oprime. O excesso de futuro traz ansiedade. E essas coisas afligem a alma. Entrega. Se você não fez essa confissão de alguma coisa, faça. Faça a Deus, se arrependa. Peça ao Espírito Santo para trazer o teu coração à memória tudo aquilo que está te afligindo no dia de hoje. Tudo! Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Jesus, me traga à memória tudo aquilo que me aflige para que eu possa botar para fora, pedir perdão ao Pai. E através desse... É o Pai que você tem que confessar, irmãos. Não é homens, não. É o Pai, é o Pai. A não ser que você já esteja dentro de uma igreja e tenha um cargo e tenha cometido alguma coisa que não uma coisa muito grave, né? Ainda que você não tenha cargo, mas você tenha cometido muito grave, queira desabafar com o seu pastor, você vai lá, procura ele e conversa com ele, né? E ele vai te dar conselhos, vai falar contigo. Mas quando você se converte a Jesus Cristo, a Yeshua HaMashiach, que você se arrepende de tudo, confessa os seus pecados, ali ele joga tudo no mar do aquecimento. A sua vida vai começar como nova ali, ó. Portanto, tá escrito lá, eu vou falar de novo para vocês não esquecerem. Guarda Romanos 8, toda vez que o diabo te acusar, porque ele vai ficar tentando te acusar, dizer que o sacrifício de Jesus não valeu a pena, e é uma mentira dele. Ele tenta fazer isso
para minar a tua salvação, que é isso que ele quer nos últimos tempos. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então toma posse da sua salvação, joga o passado no passado, como eu falei, excesso de passado traz angústia, traz sofrimento, traz culpa. Se Jesus lá na cruz do Calvário, ele morreu por nós e levou todas as nossas culpas e iniquidades, por que a gente fica remoendo isso? Trazendo esses fantasmas para o presente. Tem que deixar o passado no passado e viver o futuro, e viver o presente. Também não vivo o futuro, não, falei errado. O excesso de futuro traz ansiedade, porque a gente fica pensando no que vai comer, no que vai vestir, no que vai... Lá em Mateus 6 já diz isso, não estejam ansiosos, porque você vai comer, beber, vestir, porque Deus sabe que a gente precisa de todas essas coisas e Ele vai suprir a nossa necessidade. Mateus 6 diz isso. Então, irmãos, fica com essa palavra. Se você precisa se perdoar, porque às vezes Deus te perdoou, mas você não conseguiu se perdoar. Pense uma coisa. Você fez aquilo ali, ou alguma coisa que você fez no passado, não sei o que você fez. Nós fizemos muitas coisas ruins no passado, mas nós estávamos desgarrados de Deus. Eu não li agora aqui. Era em Isaías 53. Éramos ovelhas perdidas, desgarradas, errantes. Por isso que quando a gente nasce desligado de Deus, irmãos. Totalmente desligado de Deus. Nosso espírito não tem conexão de Deus quando a gente nasce. Tá entendendo? Agora, se aquela família estiver plantada no Senhor, o Senhor vai começar a trabalhar na vida daquela criança e aos poucos ele vai entendendo que é Deus que quer tratar na vida dele. O pai vai educando, a mãe vai educando, não faz isso, não faz aquilo, não faz... Porque criança, né, não tem juízo nenhum. Essa é a verdade. Não tem consciência de pecado. Por isso que, né, no cristão, o crente, não estou falando das outras fés não, aí de ninguém, eu estou falando da minha fé. Por isso que a gente acredita que aos 12 anos a gente tem uma consciência madura para confirmar o batismo, para confirmar isso, né, na nossa vida. Por quê? Porque ali acredito que a partir dos 12 já tem uma certa... Eu vou falar a verdade, eu acredito que nem com 12, eu acredito que até com mais idade você tem esse... Porque com 12 você ainda é uma criança ainda, né? Mas pode ser que dali para frente, depois de batizado, aquele arrependimento começa a gerar dentro de você de alguma coisa que tenha feito. Criança também peca, entendeu? Então, todos nós pecamos, criança, adulto, anciões, todos nós pecamos, irmão. Tá escrito isso. E no próprio Romanos 3, Romanos, vamos lá no Romanos de novo, porque Romano é muito bom, leia Romanos. 3:10, como está escrito, Romanos 3:10, como está escrito, não há um justo nem um sequer. Nem um sequer, irmãos. Nem um sequer. Não há um justo, nem um sequer. Deixa eu ver se eu acho também um outro versículo que fala muito, acho que fala disso aí também, se eu não me engano. A saber, se confessares ao Senhor Jesus, em teu coração credes que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Isso aqui é a confissão que Jesus Cristo é Deus na sua vida. Eu não sei onde está esse versículo, mas esse que eu acabei de falar com vocês é a prova de que não tem um justo nenhum sequer nesse mundo. Tá bom? E eu vou falar para vocês mais. Eu penso que Deus
quando você se arrepende de verdade do seu coração, de todo o seu ser, de toda a tua alma, que tá cheio. Romanos 3:23. Porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, a gente quando nasce, a gente nasce destituído, ou seja, separado da glória. O que é destituir? É separar da glória de Deus, separados de Deus. Se a gente for nascer, como eu falei, dentro de uma família cristã e o pai for ali, né, ensinando, como fala, ensina teu filho no caminho de Deus, né? Não tem essa palavra, e aí ele vai saber onde vai andar. Por quê? Porque quando a gente é ensinado, fundamentado na palavra, vai crescendo a fé. E aí quando ele estiver mais velho, em condições de optar, ele vai aceitar Jesus na sua vida, vai confirmar e vai ser uma pessoa plena. Muitos não tiveram essa oportunidade, mas eu creio que qualquer idade que você falar com o Senhor, que você admitir que Ele é o Cristo, que Ele veio em carne para nos salvar, que Ele é o Salvador, crer nele, ter fé que Ele é o Filho de Deus, você vai ser salvo. Como eu acabei de falar aqui. Se crer de todo o seu coração, serás salvo. Está escrito aqui. Romanos 10. Romanos 10. Está escrito aqui, ó, visto que com seu coração crê para a justiça e com sua boca se faz confissão para a salvação. Romanos 10:10. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. E 13, o versículo 13 diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, sabe o que é invocar? Invocar o nome do Senhor é crer que Ele é teu Salvador na sua vida. Então, a partir de hoje, irmãos, aquele que está sofrendo por culpa, pelo seu passado, por excesso de passado ou por excesso de futuro, que excesso de passado traz sofrimento, culpa, depressão, e excesso de futuro traz ansiedade, ansiedade também causa depressão. Em nome de Jesus, dá um basta nisso tudo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo Ele fará. Está escrito lá no Salmo 37. Isso para o futuro. Ele fará estabelecer a tua justiça como a luz e teu juízo como meio-dia. Excesso de futuro traz ansiedade. Deixa na mão de Deus. Se não aconteceu ainda, é porque não é o tempo. Não fique com excesso de futuro na sua cabeça. O que vai acontecer, o que eu vou comer, o que eu vou fazer. Confia, tenha fé. Quem tem ansiedade não tem fé suficiente. Por quê? Porque não confia que Deus vai fazer. E quem tem excesso do passado, não confia que Deus perdoou ele, nem ele se perdoou. Não acredita que Jesus morreu pelos nossos pecados, como está escrito lá em Isaías 53. Tem que crer com todo o seu coração, com toda a sua alma, que Deus te livrou de todas as tuas culpas, de todas as suas mazelas, de todas as suas falhas. Isso quer dizer que você não vai deixar de pecar? Todos nós somos pecadores, como eu acabei de ler aqui. Não tem um justo, nenhum sequer. Mas a diferença é que a gente se arrepende, confessa o nosso pecado, se arrepende e procura não fazer mais. A gente peca até com os olhos. Tá bom, irmão? Então eu vou me demorar muito aqui. Que essa palavra venha abençoar o seu coração, a sua alma, o seu ser. Que você venha colocar um ponto final nessa história de uma vez por todas a partir de hoje. Que você seja pleno em Cristo Jesus, que você tenha fé, a fé pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus e também ler. Leia a Bíblia para você se libertar de muitas coisas. Leia o Novo Testamento. O Novo Testamento tem muitas coisas que Jesus deixou lá para a gente. Os ditos de Jesus estão nos 4 evangelhos: Mateus, Lucas, Marcos e João. Leia,
Releia e leia. Depois, quando você tiver relido esses 4 evangelhos, aí passa para a Bíblia toda. E a Bíblia vai jogando por terra todas as mazelas. Vai abrindo os seus olhos, vai tirando as escamas dos seus olhos e você vai ver a salvação de Cristo na sua vida. E tudo que foi do passado fica no passado. Perdoe-se. Perdoe as pessoas também. Peça perdão se você tiver condições de fazer isso. Entendeu? A partir do momento que você subiu das águas, você é nova criatura. Você não deve mais nada para ninguém. Jesus pagou o alto preço na cruz. À toa? Não, né? Então, viva o novo de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê paz. Confesse sim. Se você não tem, se você ainda não se batizou, se você não conhecia Jesus, procure uma igreja mais próxima de você. Peça direção a Deus, mas a partir de hoje, se você está sofrendo com depressão, com ansiedade, síndrome do pânico, essas coisas todas, não deixe de procurar ajuda médica não, mas procure também, em primeiro lugar, procure a Deus. Porque sabe quando a gente fica triste? Muitas das vezes é falta de Deus. Nós precisamos de Deus, Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach na nossa vida e do Espírito Santo, Ele que nos conforta, Ele que nos traz paz, Ele que nos traz o fruto do Espírito Santo. Então faça isso, irmão. Não fique separado de Deus. Uma outra coisa que deixa a gente separado de Deus é a gente falar mal dos outros. Não fale mal de ninguém, nem de você mesmo. E nem de ninguém. Não acuse ninguém, ainda que essa pessoa esteja errada. Ah, mas fez problema de cada um. Sei que você faz, ore pelaquela pessoa, porque isso também traz depressão, traz tristeza. Paulo fala, não entristeça o Espírito Santo. Quando você entristece, eu estou falando para aquele que já confessou Jesus e já passou nas águas. Aqueles que ainda não fizeram isso, faça também. Confesse seus pecados e não fique falando mal de ninguém. Às vezes, muitas das vezes, as pessoas pensam que é macumba, é isso, é aquilo. Às vezes não é nada disso, é você mesmo. É você mesmo que traz coisas ruins para você, que você entristece, você que já passou nas águas, você entristece o Espírito Santo quando você fala mal dos outros, quando você fala mal da igreja, quando você fala mal de pastores, quando você fala mal de autoridade. Não é. O profeta, ele pode tratar com o profeta. Nós não podemos, nós somos mulheres e temos que nos manter caladas. Não assim, a ponto de não trazer o evangelho, não dar uma mensagem, não. Mas nós não podemos julgar. Dizem que, tá escrito que os profetas, eles têm o direito de julgar os próprios profetas, os falsos profetas, né? Mas nós, irmãos, temos que fazer o seguinte, nós temos que fazer assim. A gente entrega para Deus aquilo ali e pede para o Senhor trabalhar na vida daquela pessoa. Você fala para Deus, eu vi isso, isso e isso, mas eu entrego na tua mão essa pessoa, que o Senhor abençoe a tua graça. Que o Senhor abençoe com a tua graça. Tá bom? E tira as escamas dos olhos dela. E abençoe essa pessoa. Dá sabedoria para falar. Né? Repreende o Senhor todo mal nessa vida. Faz assim. Mas não fica falando para lá, para cá. Porque essas coisas também traz separação entre você e Deus. E quando a gente está separado de Deus, vem a tristeza, vem a culpa, vem tudo. Vem tudo de ruim. Tudo de ruim. Não faça isso. Não faça. Aprenda a orar pelas pessoas e não a falar mal delas. Para falar mal já tem o diabo, já tem os fofoqueiros. E os profetas, eles não falam mal. Quem tem autoridade para corrigir, não fala mal. Os profetas, eles falam aquilo que Deus manda falar. Eles entregam mensagem para aquela pessoa se consertar. Por isso que a gente não pode fazer isso.
Mas acredito que ninguém aqui esteja nessa situação, né? Então, e se tiver, repense e pense muito bem, tá bom? Eu agradeço a oportunidade aqui, que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe esse sábado e sejam... e me repense nessa mensagem que eu falei com vocês. Pense e repense, tá? E tenham um excelente sábado, que Deus vos abençoe. Fica na paz.